Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast Líderes de Sucesso, uma iniciativa aqui da Fórmula Digital, empresa focada no desenvolvimento de projetos de comunicação e focada no desenvolvimento e compartilhamento de informações, conteúdos para os empresários do Brasil e, por que não, do mundo. Eu sou Alessandro Gonçalves, advogado, empresário da área de licitações, e hoje o nosso convidado é literalmente um convidado de peso. Eu recebo aqui hoje o meu amigo Everton Teixeira, lutador, grande campeão. Vou apresentar porque é um currículo um pouco extenso, vou precisar ler aqui, mas se liga aí, pega papel e caneta que vale muito a pena anotar e aprender com esse grande campeão que vai nos acompanhar hoje e compartilhar um pouco do seu conhecimento dentro e fora dos tatames. O Everton é campeão mundial de Karatê Kyokushin, um dos karatês mais fortes do mundo, né? Campeão japonês de kickbox K1, o famoso K1, que acontece no Japão, formado em processos gerenciais e cursando a terceira pós-graduação, agora em economia criativa. Ele já foi coordenador do departamento de MMA do Corinthians, membro do Conselho Mundial e diretor de marketing da KW Senshi. Investidor no ramo imobiliário e de criptoativos, né? Host do podcast Influência Ilimitada, e teve também um papel de destaque no filme japonês Otosan no Backdrop. Em 2004, ele estrelou, né, um dos filmes japoneses, ele vai contar um pouco para nós aqui. Então, mas só depois do nosso vídeo. Roda aí para nós, por favor. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Everton Teixeira, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. O Everton veio diretamente de Balneário Camboriú, aqui para Porto Alegre, nos estúdios da Fórmula Digital, para participar, especialmente para participar do nosso podcast. E eu começo te perguntando, Everton, acabei de ler o teu currículo aqui com várias facetas ali, também de lutas, né, e também na questão do empreendedorismo. Eu queria saber como é que tu consegue e como é que tu te apresenta hoje? Empresário, lutador, ex-lutador, como é que tu te apresenta? Vamos te conhecer um pouco. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Finalmente deu certo a gente estar aqui junto, né? Faz tempo que a gente está combinando aí e agora deu certo a gente estar aqui junto. Hoje em dia eu não penso mais num rótulo quando eu falo sobre mim, quando eu penso sobre mim, assim, né? Até porque eu faço bastante coisas diferentes, né? Então, eu tenho o meu trabalho principal, que é com a KW Senshi, né? A organização de karatê que eu faço parte hoje em dia. Mas eu faço muitas outras coisas, né? Então, se você for ver, por exemplo, no meu Instagram, eu coloco lá Everton Teixeira. Até pouco tempo atrás eu colocava só o perfil oficial de Everton Teixeira, porque eu faço muita coisa. Então não tem como eu me denominar uma coisa só, sem que anule a outra, né, que eu tô fazendo. Hoje em dia eu até coloco um mini currículo ali, parecido com o que você apresentou aí, né, mas eu sempre fui um cara muito curioso, assim, né, em várias áreas, assim, eu foquei no karatê por um tempo, né, até conseguir os resultados que eu queria no karatê, mas não deixava de explorar outras áreas, como empreendedorismo, investimento. Sempre gostei de estudar, não gostava muito da escola, mas eu gostava de estudar, né? Então, hoje em dia eu não me vejo assim com um rótulo de que esse cara é o especialista nisso aqui, né? Faço bastante coisa. E tu tem, olhando para trás na tua carreira, tem um momento que tu pensa assim, pô, aqui foi meu divisor de águas, até aqui eu era uma pessoa e daqui para frente eu comecei a ser outra, ou não, tu pensa num caminho natural e hoje tu é o que tu é e é assim que funciona? Eu acho que a partir de que eu fui campeão mundial de Karatê Kyokushin, né? Porque
ali ficou comprovado o quanto você se focar numa coisa, se esforçar realmente, aquilo vai trazer frutos e vale a pena, né? A partir de que eu consegui esse título de campeão mundial, começou a aparecer várias outras coisas, né? Não só dentro da luta, quanto fora também. Várias oportunidades, consegui conhecer bastante gente diferente, consegui fazer bastante outras coisas que estão ligadas com a luta ou não. Mas a partir de que eu fui campeão mundial, isso daí veio com mais intensidade, né? Até porque, antes de ser campeão mundial, o foco era praticamente todo em ser campeão mundial, né? Não tinha tempo de pensar outras coisas, né? A partir do título, eu começou a clarear um pouco a mente, não deixei o foco nas lutas, mas consegui equilibrar muito mais coisas do que conseguia antes, né? Sim. Não, para quem não me conhece muito bem ainda, né? Eu também venho das lutas, né? Então a minha trajetória começou nas lutas também, cheguei à faixa preta, inclusive conheci o Everton nesse caminho, né? Lutamos juntos em Nova York, aliás, 10 dias depois do 11 de setembro de 2001, né? Tinha caído as torres e a gente foi numa pequena delegação para o Campeonato Pan-Americano em Nova York, depois lutamos no Mundial também, e nos encontramos em várias competições nacionais aí. Mas particularmente, num determinado momento, eu comecei a pensar que aquele caminho era um caminho amador, né, e que dificilmente a gente conseguiria ser bem-sucedido financeiramente falando, né, quando a gente já começa a pensar em constituir família e ter, enfim, ter bens. E eu passei, então, depois de um certo tempo, a me dedicar a outras coisas, né, ao estudo, à construção de uma carreira paralela, pensando nisso. Tá, e quando eu parar de lutar, quando, né, eu já tinha aí, sei lá, 25 anos, talvez, a gente começa a pensar um pouco mais longe. Mas tu não pensou assim, né? Tu, mesmo sabendo que tu estava num esporte amador, né, e que depois dali tu talvez fosse campeão mundial e fosse simplesmente um campeão mundial, né? Como que tu ia sobreviver daquilo, sabendo que no Brasil, principalmente, a arte marcial não é valorizada, diferente de outros esportes, né? Especialmente o futebol, que tem uma valorização. Mas tu não pensou nisso, tu pensou, eu quero ser campeão mundial, depois eu vejo como é que vai ser, como é que isso nunca passou pela tua cabeça? Como é que eu vou fazer depois? Como é que funciona a cabeça de um campeão? Assim, na parte financeira, o que me ajudou é que eu sempre fui meio pão duro, né? Então, eu não saí esbanjando dinheiro, assim, eu sempre nunca gastei mais do que eu recebia. Então, nessa parte eu já tinha um pouco de disciplina. Mas é engraçado, né? Às vezes a gente fica calculando muito, pensando depois, mas a gente vê muita história também, às vezes, de empreendedor de sucesso que não calcula muito também, né? Ele vai simplesmente, eu vou fazer isso aqui e pronto, vamos ver até onde eu consigo ir. Não é, vamos ver se dá certo ou não, vamos ver até onde eu consigo. E foi justamente isso, né? Eu falei, eu vou ser campeão mundial, vamos ver. Poderia ter dado errado, poderia, sei lá, ter me machucado e não poder realizar o sonho. Poderia ter acontecido muita coisa, mas eu, assim, acreditava, queria aquilo mesmo e fui pra cima, né? E acho que tudo que a gente vai fazer na vida que a gente acha que realmente vale a pena, a gente tem que fazer. Senão, eu acho que hoje eu teria um arrependimento, uma frustração bem grande se eu não tivesse seguido por esse caminho, assim, e colocado foco total nisso, assim, sabe? Uhum. Então, poderia até estar melhor financeiramente, poderia estar, sei lá, mas ia ter aquele negócio, aquela pulga atrás da orelha, putz, e se eu tivesse sido campeão mundial, se tivesse focado um pouquinho mais no karatê, né? Então, talvez mesmo se não tivesse conseguido depois, né, me realizar na parte financeira, talvez acho que teria valido a pena, sim. Sim. E assim, trazendo um pouco para uma relação com a nossa vida, assim, né, até com os negócios, conhecendo a tua história, como eu conheço, né, e também apresentando para o nosso público que nos acompanha aqui, tu, já em 2003, né, tu já foi com a possibilidade de ser campeão mundial, né, conseguiu ser campeão pan-americano em 2001, com 19 anos, depois teve várias outras, né, e foi, se não me engano, vice-campeão europeu também, né, na França. E aí, em 2003, tu chegou no Japão como um grande favorito para ser campeão mundial. Mas, infelizmente,
ou felizmente, ou nem felizmente, nem infelizmente, né, foi o que aconteceu, tu acabou ficando em terceiro lugar. Ali houve uma quebra numa expectativa, né, numa ideia que tu tinha, pô, já vou ser campeão mundial. Chegou a passar pela tua cabeça que seria naquele momento, né, antes de ir, né? Sim. Até porque eu penso que um campeão, ele não duvida, né, de si, ele sabe que vai ser. E aí não foi naquele momento, em 2003, né? O Campeonato Mundial de Karatê Kyokushin acontece de 4 em 4 anos, e naquele momento, em 2013, eu participei daquele evento também, não foi. Quando que é a hora de desistir? Quando é que tu... E aí trazendo também, contribuindo para a vida, para um jeito geral, né? Tu tem um projeto, e aí tu te dedica tanto naquele projeto, e aí quando que tu tá na hora de desistir? Ou não foi dessa vez, vai ser de novo? A gente tem várias histórias de grandes homens de sucesso, né, que tentaram várias vezes até conseguir, né, e a gente vê que isso é um padrão que se repete nas pessoas de sucesso, mas tem coisas que vale a pena e tem coisas que não vale a pena. Como é que tu diferencia isso? Ali vale a pena, ali eu tinha que conseguir porque eu tinha mais um ou dois mundiais, né? E mais algumas coisas, talvez, certamente, outros projetos na vida que tu se envolveu, tu diz, esse eu vou desistir, que eu não vou seguir. O que tu leva em consideração para tomar essa decisão? Acho que quando você perde o brilho no olho de fazer o negócio, assim, sabe? Perde aquela satisfação de fazer aquilo, sabe? Eu fiquei bem decepcionado em 2003, quando eu não consegui o resultado que eu queria, né? Fiquei em terceiro lugar, né? Eram os favoritos para conseguir o título, eram 2 brasileiros, eu e mais 1, 2 japoneses e 4 russos, né? Eram os 8 ali. E para mim foi bem decepcionante, assim. Meu sonho era ser tricampeão mundial de Karate Kyokushin, né? E ser campeão do K1 e ser campeão do Pride. Na época tinha o Pride ainda, que era o... Pouca coisa, né? Não, Rapaz, sonha pequeno aqui. Então, eu sonhei grande pra caramba e consegui menos que a metade. Imagina se eu sonhasse menos do que isso, né? Sonhasse pouco, né? Fiquei bem decepcionado depois do campeonato, mas aí quando esfria a cabeça, aí você pensa, o que eu estaria fazendo se não estivesse fazendo isso aqui, né? Tipo, se eu não estivesse treinando, tentando conseguir lá, indo atrás do meu título, o que eu estaria fazendo? Eu estaria tendo mais satisfação fazendo essa outra coisa ou treinando e lutando, né? Então, essa daí foi uma decisão, não foi tão difícil de ser tomada depois que a cabeça esfria, né? Então, eu acho que, no fundo, é a satisfação que você tem daquela atividade que vai determinar se você desiste ou não, né? Porque tem muito projeto assim que eu começo, você me conhece, né? Às vezes eu começo um negócio lá, até vejo que é promissor, tudo assim, mas passa um tempinho, não é isso não, aí mudo. Eu tenho facilidade de pivotar quando eu vejo que não vai ser um negócio que eu vou ter tanta satisfação em fazer. Uhum. Mas quando aquela atividade vale a pena, eu acho que você tem que continuar. Tu me trouxe uma questão importante aqui, que eu acho que é legal compartilhar com as pessoas que nos acompanham aqui, né? E sempre fazendo esse paralelo, né? Que a gente sempre tenta fazer, não tem como, né? Tu tem, logicamente, uma vida de sucesso fora do tatame também, né, como empresário, empreendedor, mas é muito difícil não falar sobre luta contigo, né, em frente a tudo que tu viveu, né, e tudo que tu representa na luta, né, como atleta brasileiro. Mas aquela questão de que, às vezes, eu tô fazendo o que eu não gosto para me tornar o que eu não quero ser. Então, que é diferente, né? Tu fazia o que gostava e tu estava tentando se tornar quem tu queria ser, um campeão, né? Mas muitas vezes a gente está num negócio ou numa empresa e aí tu tem a condição de olhar, vamos dizer que tu seja empregado de uma grande empresa, até uma multinacional, e aí tu olha o teu chefe, que tem 30 anos de empresa e que o trabalho que ele faz tu jamais gostaria de ter, mas tu sabe que se tu continuar fazendo o que tu vai fazer, o que tu está fazendo no dia a dia, tu vai chegar, o teu futuro vai ser aquele, né? Assim é um outro paralelo que cada vez mais está sendo defendido na internet, principalmente, né, sobre sair da CLT, né, que o futuro da CLT é o INSS. Então, assim, eu vou fazer a vida inteira, muitas vezes, né, aquilo que não me faz feliz, para terminar naquele lugar. Então, por que eu não ouso mais, né? Então, em buscar o que eu realmente quero ser, né? Se eu falhar, tudo bem, mas ali já é certo que eu vou falhar.
Porque não é possível, com todo respeito às pessoas que trabalham, né, mas aí não é uma crítica à pessoa, é uma crítica ao sistema brasileiro, né, uma pessoa que contribui durante 35 anos da vida, se aposentar com um salário mínimo, ou com 2 salários mínimos, né, que a gente sabe que não representa nada hoje na capacidade financeira da pessoa, e a pessoa vai viver a vida inteira fazendo aquilo, para saber que não tem outra opção, vai ser o INSS, se ainda existir INSS, né? E essa mentalidade tu não foi o que tu viveu. Mas assim, por que tu conseguiu manter isso? Tu tinha apoio da família, as pessoas não te criticavam, como é que tu conseguiu ser inabalável assim, e não pensar em nenhum momento, quem sabe eu faço outra coisa? Minha família sempre me apoiou desde o início, né? Essa parte tive bastante sorte, né? Bastante apoio da família, dos companheiros de treino, né? Sempre tive uma equipe boa, né? Que acho que ninguém chega a lugar nenhum sem uma boa equipe, né? Sem pessoas que te estimulem, te desafiem, te façam melhorar a cada dia, né? Tive um bom mestre também. Então, um conjunto de coisas que ali no dia a dia faziam eu enxergar que eu estava avançando, que eu estava sempre indo para frente. Você falou da parte de não gostar, de fazer atividade lá. Grande parte dos dias quando eu acordava com uma raiva, assim, sabe? Porque eu tinha que pegar o trânsito, 1h30 de trânsito, eu já acordava com raiva. Ia pro treino com raiva, treinava, putz, hoje o dia vai ser embaçado, tipo, vai ser o dia inteiro treinando. Chegava de manhã e ia embora à noite, né? Era muito treino. Mas chegava no final do dia, caramba, nossa, consegui aguentar esse dia, tô mais perto do título mundial, assim. Tudo se resumia, na verdade, a ser campeão, né? Mas você aguentar aquela rotina ali, você saber que aguentando aquela rotina, você estaria mais perto de realizar o seu sonho, era um baita de um combustível para mim, assim, sabe? Sim. Tem uma coisa que a gente viu uma reportagem esses dias ali, próximo nas Olimpíadas, né, da Rebeca Andrade, e aí ela tava... A TV pegou ela se concentrando, assim, né, e aí depois o repórter falou, o que você estava pensando antes de fazer o salto que ganhou? Não sei se tu viu essa. O que você estava pensando antes de fazer os saltos e tal? Eu estava pensando nas receitas da minha mãe, não sei o que eu vou fazer, né? Uhum. Então tem muito mito disso, que o atleta, que ele tem uma concentração, e como é que tu fazia isso, então? Como é que tu lidava antes da luta, né? Com a pressão, assim, né? Principalmente quando chega num nível maior, porque quando tu é um atleta comum, claro que a gente se cobra, mas é só a gente que se cobra, não tem ninguém muito esperando da gente. A gente vai lá e ganha ou não ganha, enfim, e aí pode ser que fique só internamente, né? Certamente a pior crítica vem da gente mesmo, né? Para conosco. Mas também não tem muito que dar muita explicação, né? Mas quando tu já tem daqui a pouco investimento, pessoas que acreditam, pessoas que dedicaram o seu tempo te treinando, te ajudando, tal, essas pessoas esperam e de certa forma elas também vão te cobrar. Então, bem ou mal, é uma pressão a mais, assim. Como é que tu conseguia lidar com isso? Então, durante a preparação eu fazia muito aquilo que chamam de aquela luta mental, né? Uma luta, você enfrentar o adversário só na mente, né? Um treinamento mental ali que você... visualização o nome, né? Você visualiza que você tá lutando com aquele adversário e muitas vezes a mente não sabe o que é real e o que é só imaginação, né? Então se você tá lutando com o adversário só na mente, às vezes a sua mente se acostuma com aquilo lá e se prepara para qualquer situação que vai acontecer quando você lutar com aquele adversário de verdade, né? Então fazia muita visualização, mas muita mesmo, assim, praticamente todo o tempo livre que eu tinha fazia visualização, lutava lá com os atletas de ponta, né? Quando eu tava no ônibus, no carro, ou sem fazer nada, tava sempre lutando. Só que no dia da luta, eu pensava em tudo menos do que eu tinha que fazer lá, assim, eu chegava lá, enquanto tava esperando para lutar, eu relaxava, fazia piada, às vezes quando batia um pouco de nervosismo, ia para um canto lá, ficava um pouco mais tranquilo, fazia uma respiração, né, para baixar os batimentos cardíacos, mas nunca ficava num estado de nervosismo, assim, que me atrapalhasse, assim, sabe?
Mas o durante a preparação fazia bastante. Preparação de visualizar aquilo que você quer, né? Aí no durante, assim, é que cada atleta tem o seu estilo, né? Tem aqueles que precisam se ativar mais, tá mais agitado. Tem outros que podem estar mais calmos. Tem outros que brincam um pouco mais. Eu gostava mais de brincar, fazer piada, assim. Mas cada um tem o seu estilo, né? Mas eu acho que o pessoal fala muito, procura muito pulo do gato nessa questão de preparação mental, mas eu acho que vai acontecendo naturalmente, assim, sabe? Você começa eu comecei lá no Campeonato Paulista, eu senti um nervosismo do caramba, eu lutava, mas coração aqui vinha na boca, assim. E aí vai pegando experiência, Paulista, Campeonato Brasileiro, e vai subindo de nível, você vai acostumando, né? Tem que estar lá, tem que estar fazendo, tem que estar praticando, tem que estar participando para você se acostumar com essa sensação. Não é simplesmente chegar e fazer um treinamento mental que vai chegar, de repente, já estou preparado, né? É uma coisa gradativa, assim como a parte do físico, né? Você vai elevando de nível gradativamente, a parte mental acho que é a mesma coisa. E nós conversamos frequentemente, né, sobre os teus seguidores no Instagram, e que as pessoas te fazem perguntas dessa natureza, né? Esperando que por tu ter sido campeão mundial, tu vai dar uma dica que vai mudar a vida dele. Claro que a gente sabe que às vezes existe, às vezes tem as viradas de chave, uma questão de mentalidade ou outra que te dizem que daqui a pouco tu vira a chave, se dá conta de alguma coisa e realmente muda, né? Mas a gente percebe que na internet cada vez mais as pessoas querem fórmulas milagrosas, né? Então as pessoas acabam te procurando, te perguntando isso e aquilo, achando que tu vai dizer uma situação. Como é que aumenta a força do chute? Né? Não tem uma coisa que vai te dizer que vai aumentar. É um conjunto de situações, né, que tu vai fortalecendo a musculatura, melhorando a técnica, aumentando a resistência para poder aumentar a força do chute. E nessa questão que eu estou falando aqui, são N passos que a pessoa vai fazer ao longo dos anos para que consiga um chute eficiente, né? E a pessoa normalmente quer, assim, fazer, mas isso não era uma pergunta, isso aqui era só um comentário. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, claro que não foi fácil, né, Everton? Tu teve várias dificuldades e várias derrotas nesse caminho que tu seguiu, inclusive derrotas importantes do ponto de vista não que é importante que foram boas, mas importantes do ponto de vista histórico, assim, né? Inclusive, quando tu buscou o bicampeonato mundial, né? E acabou ficando vice-campeão. Então, vê que mesmo tentando o bi 4 anos depois, ou seja, 4 anos mais velho, 4 anos também mais machucado, talvez mais forte também, mais experiente, mas também mais velho e não conseguiu, né? E também teve uma outra importante que eu lembro, que foi no europeu também, né, contra o russo, também vice-campeão, vinha numa crescente, né, só, não entrava mais troféu de segundo lugar ou terceiro na tua casa, só campeão, e aí teve que voltar da França com um troféu de vice-campeão. Isso te ensinou alguma coisa? Tu acha que foi importante ou acha que é bobagem? Eu devia ter ganho também e era isso. Então, a questão assim as pessoas falam, você tem que aceitar a derrota, não sei o que. Eu não acho que você tem que aceitar a derrota, não. Eu acho que você tem que aprender com ela e fazer o máximo possível para não acontecer de novo, assim. Então, essa derrota que aconteceu na França, né, em 2002, lá no Campeonato Europeu, me deixou doido da vida, assim. Me deixou de um jeito assim que eu falei, não, vai acontecer de novo. E me fez me empenhar mais nos treinos, né? Foi bem no começo do ano, foi em março. E aí, no meio do ano, eu já fiz o America's Cup de novo, defendi meu título lá, fiz a final com outro russo. E na final do ano já teve a Copa do Mundo 2002, que o Brasil foi campeão, eu estava na equipe, né, aqui no Ibirapuera, né? Mas essa derrota me ensinou bastante Eu tava no começo da carreira, né? Tava com 20 anos de idade, né? Então, me trouxe bastante maturidade, né? Eu lutei com um cara que era um dos favoritos a ser campeão mundial também. Não era, tipo, não foi qualquer derrota, né? Não foi qualquer cara que eu perdi, então.
acabou me dando motivação para treinar mais, né? E a de 2011, a gente aprende que nem tudo sai do jeito que a gente quer, né? Às vezes já tá planejando alguma coisa de um jeito e as coisas nem sempre saem como esperado e a gente tem que continuar a nossa vida, né? Fazer, assim, pegar tudo que a gente construiu até lá e tentar aplicar, né, de outras formas, tentar e continuar crescendo de outras formas também. Sim. Para tentar o segundo título mundial, né, que foi em 2011, é isso, né? 2007, campeão mundial, 2003, terceiro colocado e 2011, vice-campeão. Né? Então, em 3 mundiais, 3 pódios. Mas, quando tu começa, né, são 9 ou 10 lutas até chegar na final, né? E tu chega no Mundial, no Japão, como campeão já. Diferente de quando chegou a primeira vez, né? Como campeão já conhecido, o japonês é muito fã da luta, então muito assediado por repórteres, por torcedores que querem autógrafo, querem foto o tempo inteiro, né? E aí começa o Mundial e começa a primeira luta. E ninguém tá lá para brincar. Tudo bem que tu é campeão, é muito bom, mas o outro adversário também treinou e também tem os sonhos dele, né? E busca alguma coisa. Então, ninguém vai entregar uma luta. Todas as lutas são duras, né? Salvo uma ou outra que a pessoa talvez fique nervosa e acabe deixando passar, mas como é que tu sente isso da questão assim? Porque no segundo, quando tu tenta em 2011 ser campeão mundial novamente, tu chega com a cabeça de que não existe a possibilidade de não ser. E em alguns momentos vão tendo desafios. Tem lutas mais duras, que o cara segura, que daqui a pouco empata. Eu não lembro, logicamente, das lutas, o que aconteceu em cada uma, mas talvez teve uma luta mais dura, um empate, alguma coisa assim. Tu chega a desviar o pensamento em algum momento e pensar, não vai dar? Durante o campeonato? Não. O único momento que aconteceu isso foi quando deram empate na final, né? Eu tava até conversando com o meu adversário da final. A gente hoje em dia é amigo, conversa bastante, né? E ele falou, né, que quando foi para dar a decisão, ele pensou que já tinha acabado, pensou que os juízes iam levantar para mim a bandeira e tinha acabado, né? E aí acabaram dando empate. Na verdade, todo mundo pensou isso. Aí deram empate e eu falei, cara, agora, tipo, não é que eu desisti, mas eu vi que eu teria que fazer muito mais ali para conseguir ser campeão ali. Né? Então, deu uma balada assim, né? Até porque era uma luta, assim, eu sou bem estratégico quando eu vou lutar, né? Tem luta que eu sei que quanto mais longa a luta for, melhor para mim. E tem luta que é o contrário. Quanto mais rápido eu terminar, melhor. E essa era uma luta desse jeito, assim. Quanto mais rápido terminasse, para mim, era melhor. Porque o adversário era mais baixo, tinha bastante gás e era mais novo também. Então, eu fiz tudo que eu pude para terminar no primeiro round. E aí, como não terminou, minha estratégia meio que foi por água abaixo, eu me adaptei, sobrevivi do jeito que eu pude, mas acabou que não deu certo, né? Uma luta que a estratégia foi ao contrário, foi a com o Lete, a final do Mundial por categoria de peso em 2005. Eu sabia que ali, quanto mais longa a luta fosse, era melhor para mim. Né? Porque eu tinha mais gás, eu era mais longo que ele, né? Os golpes mais longos. E ele era muito perigoso no primeiro round, né? Ele tem aquele chute giratório que ele pegava todo mundo, inclusive ele nocauteou todo mundo antes da nossa final, com aquele chute. Então eu sabia que quanto mais cansado ele tivesse, mais difícil ia ser para ele aplicar esse chute. Então, quanto mais longa a luta fosse, ia ser melhor para mim, né? Então, é engraçado que a luta envolve bastante coisa, né? Então, você não pode chegar e simplesmente achar que estando bem fisicamente, bem mentalmente, você vai lá, você vai ganhar. Tem que ser estratégico, né? Se preparar muito, pensar em todas as possibilidades da luta, né? Então, mas respondendo sua pergunta, né? Uma hora que me abalou em 2011 foi quando era empate na final. Sim. E eu acredito que uma outra situação é que depois que tu, então, te sagra campeão em 2007, tu tem a oportunidade, então, para lutar no K1, né? Então, o
pessoal que conhece pouco de luta ali, eu recomendo. Só põe no YouTube aí, Everton Teixeira, Karatê, Kyokushin, K1, alguma coisa assim, vocês vão se surpreender com o que esse nosso convidado hoje, meu amigo, já fez como lutador. Mas tu é convidado, então, para lutar no K1, né, com bolsas altas, né, começa a ganhar bastante dinheiro, inclusive, e aí tu tem que se adaptar, então, né, do karatê, que não soca no rosto, né, da movimentação que é diferente, para o kickbox. E aí tu entra lá, então, como um novato lá, né, assim, entre os que já estavam, né, mas não um novato com quem já te conhecia do karatê e que esperava muito de ti. Essa transição foi muito difícil? Foi difícil, mas, assim, o K1 me ensinou uma coisa muito importante, assim, que eu levo pra vida, eu levo pra todas as áreas da minha vida, na verdade. Nunca abandone a sua raiz. Nunca abandone a experiência que você já tem. Né? Então, os 2 primeiros anos do K1, eu patinei, porque regra diferente. Então, como você disse, né, no Karate Kyokushin a gente não tem o soco no rosto. E já no kickboxing tem soco no rosto, tem clinch, a distância é totalmente diferente. Então eu tive que me adaptar com a distância, né? Minha principal dificuldade era lidar com a distância diferente, né? De luta. Só que eu tava pensando como um iniciante, assim, sabe? Assim, eu tô entrando no kickbox agora. Eu tenho que lutar, eu tenho que aprender kickboxing. E meio que acabei deixando o karatê de lado, assim, não deixando de lado. Faixa branca de kickboxing, no Sim, caso, né? E você vai lutar num evento, o maior evento do mundo, com essa mente de iniciante, não dá certo, né? Então fiquei lá me empenhando, não deixava de ser, treinava bastante, né? Nesses 2 primeiros anos, treinei bastante. Inclusive ganhei de atletas que já estavam há bastante tempo no evento, assim, né? Mas não evoluía tanto da forma que eu esperava, né? Aí chegou no 3º ano, o que aconteceu? Eu fui lá pra Holanda, fui treinar com o André Manard, na academia Mediro Gym. Essa academia é a raiz do kickboxing holandês. É a academia que deu origem a todas as outras academias de kickboxing da Holanda, né? E o que aconteceu lá? Essa academia, na verdade, a origem do pessoal que fundou a academia é o Karate Kyokushin. Então, finalmente eu consegui conectar o que eu já sabia com aquilo que eu precisava fazer. E aí, finalmente, eu consegui ajustar a distância. E em 2 meses que eu fiquei lá, o meu desempenho subiu pra caramba, assim, né? Então, você conectar aquilo que você já sabe com aquilo que você quer fazer foi a maior lição que eu tive lutando no K1. Terminei o ano lá, em 2010, com vitória, né? Venci o Errol Zimmerman. E, assim, é uma experiência que eu trouxe pra minha vida, aplico até hoje na minha vida, assim, essa grande lição aí. Everton, talvez essa seja a maior lição que tu nos deixa hoje, porque a vida é uma constante, né? Então a gente fatalmente vai mudar os interesses, a idade vai pesar, né? A mentalidade vai mudando e tu precisa ir constantemente se adaptar a novas realidades, né? Que inclusive é o que tu vive hoje, ou que tu viveu alguns anos atrás, né? Quando tu parou de lutar e decidiu, então, e entendeu que, bom, agora eu preciso sobreviver, como é que eu vou fazer, né? Aula, eu não tô pensando em dar aula, em ensinar outras pessoas, né? Quero fazer outras coisas. E aí se apoiar no conhecimento que tu já tinha, talvez essa seja uma outra grande lição que a gente tira de hoje, dessa nossa conversa, é você poder primeiro se conhecer, se analisar, entender quais são os seus pontos fortes, as suas capacidades, e a partir dali construir um novo caminho, né? Fazer o que o Everton falou agora para nós, pivotar. Quem sabe, então, você consegue, então, a partir do seu conhecimento, começar uma nova empresa, começar um novo empreendimento, né? Desenvolver um novo relacionamento, baseado naquilo que você, da sua essência, né? Aquilo que você construiu até agora. E aí te perguntando, né? Essa migração, no momento em que tu, então, para de lutar, né? Fica um período afastado também das lutas, e aí precisa fazer o dinheiro que tu ganhou, né? Render e continuar a sobreviver, né? Desenvolver uma família. E o que tu acha que tu tinha que tu pode te apoiar em cima para seguir construindo daí, aí já pensando no mundo dos negócios, do empreendedorismo? Uhum.
Como eu falei no começo, o pondurismo me ajudou, né? Porque eu não saí esbanjando. Mas ah, umas características, né, comportamentais que eu tinha me ajudaram bastante, né? Eu era meio nerd na questão de... Na luta, assim, né? Todo adversário que o pessoal perguntasse, tal fulano, como é que luta? Eu luta assim, assim, assim. Eu assistia a luta de todo mundo. O pessoal da equipe me perguntava dos adversários que eles iam lutar, às vezes, porque eles sabiam que eu ia saber do adversário, né? Então eu assistia muita luta, assistia muito... Eu tinha essa questão de se debruçar no problema ou naquilo ali e estudar. Então eu gostava de estudar. E outra coisa que eu gostava também era de empreendedorismo, né? Essa área de negócio e empreendedorismo, desde que eu era moleque, eu acordava no domingo, assistia aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Não sei se é toda criança que fazia isso, mas eu gostava, né? Então uma coisa que eu sabia que eu queria estar envolvido com o mundo dos negócios, né? E aí eu fui estudar, né? Fui fazer processos gerenciais, né? Acabei fazendo 2 pós-graduações, uma em lutas, artes marciais e esporte de combate, outra em administração e marketing esportivo, né? Tô fazendo a terceira agora, né, em economia criativa, justamente aproveitando o ambiente que eu tô inserido agora, né? Eu também tenho um podcast agora, depois vocês dão uma olhada lá, mas eu tô numa região onde tem muito empreendedor, tem muita pessoa nesse meio dos negócios ali, né? E eu quero estar em contato com essas pessoas, né? Aproveitar tanto a minha experiência prática, né, em lutas, negócios, investimento, quanto tentar aprender com as pessoas também que estão inseridas, assim, né? Às vezes, eu tenho uma dificuldade de... por exemplo, eu acho toda a ideia legal. Eu vejo um cara fazendo um negócio, caramba, olha que legal, não sei o que. O cara podia fazer assim, assim. Às vezes vai aparecendo ideia em cima da ideia do cara. Você também é um pouco assim, né? Sim, eu também. E eu quero, assim, estando nesse podcast, no meu podcast assim, minha ideia é tanto aprender com essas pessoas, quanto conectar elas mesmo. Tipo, eu conheci uma pessoa que mexe com tal coisa, eu posso conectar essa pessoa com outra pessoa que mexe com uma coisa que se complemente, assim, também, né? Então essa é uma forma de fazer negócio também, né? E assim, tá me dando bastante satisfação. Tá no começo do projeto ainda, mas é uma coisa que me satisfaz bastante, assim, né? Sim, Influência Ilimitada é o podcast que o Everton conduz aqui como host também, né? Estamos no segundo episódio, segundo episódio já. Eu dei uma olhada nas pessoas que estão participando lá, só fera, assim, negócio, empreendedorismo, né, mentalidade também. Então, todos os negócios atuais aqui, bem no nível que a gente trabalha aqui também, para contribuir e ajudar. Então, dá uma olhada lá também, Influência Ilimitada. E me diz uma coisa, e como é que surgiu essa ideia aí? Foi justamente pensando nisso, em melhorar teu networking e também conectar pessoas. Sim. Eu tenho um grupo, né, que eu faço uma mentoria, e aí nessa mentoria eu até falei para os mentorados, né, é importante a gente ter uma palavra-chave para o ano, ao invés de fazer aquelas promessas de ano novo, não, esse ano eu vou fazer tal coisa, escolhe uma palavra-chave, né, e aqui eu escolhi para mim foi networking. Quais as ações que eu poderia fazer para aumentar meu networking? Aí eu fiz lá, analisei as possibilidades, né, e a que fazia mais sentido para mim é começar esse podcast. Eu já tinha algumas pessoas que eu conhecia ali em Santa Catarina, né, que eu poderia chamar. Fui participar do Dia Mundial da Criatividade, né, como palestrante, né, falei um pouco da mentalidade das lutas nos negócios. E a partir dessa palestra, eu fui inserido num grupo ali que eu vi que eu poderia me conectar com essas pessoas e colocar meu projeto do podcast no ar, né? Colocar em prática, né? E aí eu decidi começar, né? Eu fui lá, comecei a arrumar espaço lá, mas o propósito mesmo disso é aprender com eles, né? Aprender com os convidados que participam, né? E
ter conexão com pessoas importantes e apresentar essas pessoas importantes para outras pessoas importantes também. Uhum. Tem vários empreendedores, inclusive o Steve Jobs tem uma questão que ele fala no livro dele, que às vezes tu não precisa ser muito inteligente, mas tu tem que ter a capacidade de ligar pontos, né? Uma ideia na outra ideia, talvez com uma pessoa, com outra pessoa, que todas essas ligações, essas conexões vão criar as condições necessárias para que um negócio de sucesso possa aparecer, né? Então, lembro bem dessa colocação dele ali, mas deixa eu te falar mais, aprofundando um pouquinho mais na tua vida, tu tem uma ligação forte com o Japão, primeiro, pela própria arte marcial, né? Começou aos 8 anos de idade, então, direto ali a cultura japonesa, treinando no bairro Liberdade, então, onde a gente tem aí a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? Se não me engano, do mundo, no Brasil, né? Em São Paulo, então, no meio de japoneses, mestres japoneses estão ali, por si só já se cria uma conexão com o Japão, né? Mais para frente, então, lutando frequentemente no Japão, com o K1 morando no Japão, né? 2 ou 3 anos, se não me engano, né? 3. 3 anos morando no Japão. Depois, então, casa com uma japonesa, né? Constitui uma família, então, também com uma cultura japonesa próxima, forte, né? Casou no Japão, enfim, então, pô, é japonês, né? E depois, eu lembro que na pandemia tu também teve uma temporada, né? Naquela época, no Japão. Olhando a conjuntura econômica brasileira, com todas as dificuldades que a gente vem passando, né? O povo brasileiro com cada vez mais dificuldade ali para empreender, para criar, para crescer. Tu pensa em conectar com o Japão e talvez ter negócios no Japão, talvez, enfim, morar no próprio Japão e empreender lá? Uhum. Morar é uma coisa que, assim, a gente está pensando ainda, né? O Japão é engraçado que quando eu tô no Brasil, eu tô com saudade do Japão. Quando eu tô no Japão, eu tô com saudade do Brasil. Então, você morar num país diferente acho que não isso daí é meio que inevitável, né? E ainda mais assim, eu tenho esposa japonesa, minha filha fala mais japonês do que português, né? Então é uma possibilidade que existe, que na verdade a gente está até estudando, hein? Essa possibilidade aí, né? Agora, a conexão dos negócios, assim, entre japoneses e brasileiros é uma coisa que eu realmente tenho plano de fazer. Inclusive, tenho conexão com empresários lá do Japão, tenho aquele evento Executive Fight, que é um evento de luta, que o propósito desse evento, na verdade, é o networking, né? Então, por exemplo, empresários, executivos que são japoneses, eles se desafiam, né? Vão lá no ringue, lutam entre si, mas o propósito do evento é fazer networking, né? Se conectar com outros empresários. O presidente desse evento é o Takayuki Kohiruimaki, ele foi campeão do K1 lá no Japão também. Representante dele aqui no Brasil é o Neto Silva, né? Mas é um evento assim que ele possibilita o empresário a ter esse desafio, né? O japonês ele valoriza muito essa parte de ter o desafio, de mostrar o espírito samurai e tudo. E o kickbox é uma forma que uma das formas preferidas que eles encontram para fazer isso, né? E eles conseguiram juntar essa parte do network com o esporte, que é o kickbox. Então, além desse meio, dessa entrada que eu tenho lá, tem outras formas que eu penso aí, né, de conectar empresas aí com brasileiras lá no Japão e vice-versa, né? Japonesas que queiram entrar aqui no Brasil. Então, essa é um projeto aí que eu e minha esposa, que é japonesa, estamos elaborando aí. Em breve a gente vai ter novidades sobre isso aí. Pô, excelente. Vai dar certo como tudo que tu faz, né, cara? Certamente vai conseguir sucesso aí nessa área também. Queria mudar um pouquinho a nossa conversa aqui, já falando de liderança, tá? Porque tu também teve alguns papéis de liderança dentro da própria arte marcial, né? Então, como técnico da seleção brasileira, em que ano? 2013. 2013, né? Qual era o evento? Era o Mundial mesmo. O Mundial mesmo, tá? Então, técnico da seleção brasileira, depois coordenador lá do MMA no
no Corinthians também, né? Também uma equipe de destaque no MMA, e talvez outras que tu pode me contar agora que eu não sei, mas que certamente te desafiaram, porque liderar pessoas é um desafio. Mas tu acha que liderar lutadores é mais fácil do que liderar uma equipe de pessoas, entre aspas, comum? Porque o lutador ele já tem uma disciplina, ele já é educado para respeitar o superior e tal, ou não? Ou tu acha que os desafios são os mesmos, independente? Primeiro, desculpa, né? 2014, 2015, quando eu fui técnico da seleção, né? Mas eu acho que depende muito da cultura da organização que você tá, né? Então, no Karate Kyokushin, eu sentia mais facilidade, né? Porque o pessoal tem uma forma de agir assim que eu já estava acostumado desde os meus 8 anos de idade, né? Quando eu fui pro MMA, né, coordenar lá o Corinthians, já encontrei um pouco mais de dificuldade porque a cultura é diferente. O MMA, o kickbox, mas principalmente o MMA, a cultura é totalmente diferente do karatê, né? Então, já tive um pouco mais de dificuldade. Então, acho que a liderança, ela você encontra facilidade ou dificuldade dependendo da cultura que você se sente mais acostumado, tá mais habituado a lidar, né? Então, acho que é isso. Certo. Eu imaginei que por serem lutadores era mais fácil no caso, né? As pessoas já habituam a respeitar o sensei e tal, então tu chega ali, manda e a pessoa faz, né? O que a gente percebe, especialmente quem tem bastante equipe, sabe que não é bem assim, né? É muito difícil tu conseguir concretizar a estratégia através do operacional, se tu não tiver uma boa gestão, né? Gestão de pessoas e uma liderança, onde tu consiga passar com precisão a questão da estratégia, da visão, dos valores e da missão da empresa, né? Olha só, Everton, diversificação e inovação, tá? Tu tá num polo de inovação hoje, né? Que é Balneário Camboriú, bem famoso nesse ponto, né? E lá tu te aproximou então do mercado imobiliário também, né? Investimentos. O que te levou para isso? Basicamente tá naquele meio ou tu escolheu a cidade porque lá é o polo? Escolhi a cidade porque lá é o polo. Na verdade, quando você até falou um pouquinho, né, de quando a minha segunda temporada que passei no Japão. No total eu morei 6 anos no Japão, né? Os 3 primeiros foi como atleta de 2008, começo de 2008 ao final de 2010. Final de 2010 casei com minha esposa, fomos para São Paulo, morei em São Paulo até 2000 e... Não. Depois de São Paulo morei em Salvador, por 2 anos voltei para São Paulo em 2014. Aí morei até 2019 em São Paulo. A partir de 2019 a gente decidiu ir para o Japão de novo. Só que a gente não esperava que íamos pegar a pandemia, né? Então, ficamos aí o período todo sem poder fazer muita coisa lá no Japão, né? 3 anos lá que a gente não conseguiu fazer nada, não conseguiu colocar os nossos planos em prática, né? E aí, quando decidimos voltar para o Brasil, pensamos, e aí, o que a gente vai fazer no Brasil? E uma das ideias era fazer gestão de Airbnb, né? Então, um lugar que seria legal fazer isso era Balneário Camboriú, né? Acabou aparecendo outras ideias, outras coisas. Acabei sendo convidado para outras coisas, né? Para fazer lá em Balneário Camboriú. E aí acabamos não fazendo a parte de gestão de Airbnb, mas o mercado imobiliário eu procurei me inserir, né, de alguma forma, como investidor, conhecendo ali também o pessoal lá que trabalha com isso, né? Então, de certa forma, eu estou inserido no mercado lá, sim. Eu vou fazer uma conexão aqui para a luta, né? Que a gente já tinha saído desse tema, mas, como eu disse, né, é bem difícil falar contigo sem referenciar essa trajetória. Eu sei um pouco da tua história e sei que em 2003 tu teve uma boa colocação no Mundial, né? Em 3º colocado, e foi notado, então, pelo mundo. Ali tu foi convidado já para ingressar no K1, né? De forma que, entrando no K1, a remuneração já ia ser bem expressiva, né? Em função de já ser uma categoria de luta profissional, né?
Isso em 2003, mas tu não tinha sido campeão mundial em 2003, né? Então tu ainda tinha a meta de ser campeão mundial em 2007, que seria o próximo campeonato. E aí, aí a história que a gente sabe que o atleta, a pessoa famosa, ela é cercada de mitos e coisas que as pessoas comentam e tal, e eu até vou aproveitar para te perguntar aqui no podcast. E aí tu teve essa oportunidade e decidiu não ir para seguir o teu foco, que era ser campeão mundial, né? Assim como tu agora trouxe, né? Que tu foi para Balneário para fazer uma situação e aí te convidaram para outras e tu acabou escolhendo, né? O que diferencia tu saber que aquele é o foco e aquele tu pode mudar e, né? Não sei se eu fui claro na minha pergunta ali, mas numa tu diz, não, eu vou ser campeão mundial primeiro, depois a gente vê, o que quiser. Uhum. E no outro, tu chega com um propósito, não, mas tem esse aqui bom também, vou fazer e tal. Como é que se diferencia essa coisa? Então, a diferença é que no Mundial 2003 eu fui para ser campeão. Fiquei em terceiro lugar, mas não deu certo. Mas eu tinha me preparado mais de 4 anos antes de participar desse campeonato, né? Tava com foco total em ser campeão. E aí surge alguma outra coisa, mesmo que atraente, mesmo que talvez você vá ganhar mais. Mas se você tá com aquele foco ainda de conseguir aquilo, talvez não valha a pena desviar, né? Porque uma coisa que foi explicada para mim depois, eu conseguindo o título mundial, aquela remuneração ia ser bem maior do que se eu entrasse ali sem o título, né? Então, uma aposta que eu fiz em mim mesmo pro longo prazo. Agora, uma ideia que você teve, às vezes, você teve meio que pensou uns 6 meses antes, assim. Entendi. Aí você, não, eu vou fazer isso. Aí aparece uma melhor, de repente você vai na melhor, né? Você não é um negócio que você tava se preparando anos para aquilo, né? Entendi. Você não tem aquele... nem a parte emocional não tá tão conectada ainda, né? Então acho que depende muito da conexão, do grau de conexão que você tem com aquele projeto, eu acho. Entendi. Sensacional. Eu me enganei que eu falei que tinha, né, quando tu falou aquela questão de aproveitar o que tu tinha de bom para construir o teu próximo passo, né, que eu disse que era a maior lição, mas aqui também tem uma outra lição importantíssima, né, que é essa questão da conexão, né, o tempo inteiro, ainda mais em dias atuais, onde somos viciados em dopamina, né, internet cheio de ideias, cheio de oportunidades, cada pessoa querendo te ensinar o passo a passo para ficar milionário, né, em não sei quantos dias, e então o tempo inteiro a gente se questionando, né, se eu estou no caminho certo, né? É diferente de um projeto onde tu tem consistência, né? Em que pese tu tenha dito que, te preparou 4 anos para ser campeão mundial, na verdade tu tinha te preparado muito antes, porque tu começou com 8, e o caminho natural de quem começa é ser campeão mundial, né? Que é o máximo. Mesmo que a grande maioria, esmagadora maioria, não chega, mas é um sonho que passa na cabeça da grande maioria das pessoas que praticam arte marcial. Como seria bom se eu fosse? Claro que a diferença é quem realmente decide e segue o caminho, né? Então, o grau de conexão, o grau de envolvimento com o projeto, né? Aquilo chega a ser a tua essência, chega a fazer parte de ti, e que me parece que, pelo que me traz aqui, que eu acho que faz muito sentido, é que aí fica muito mais difícil de desviar, né? Não, eu tô decidido, eu tô construindo, né, essa coisa que tu nos traz hoje, pessoal, presta bem atenção, isso que o Everton nos traz hoje, né, tá me fazendo refletir muito, espero que nós possamos hoje estar contribuindo contigo, com o teu crescimento, de um valor muito expressivo, né, a questão de envolvimento com um projeto de verdade, um projeto que faz parte da tua essência, né, e aí, claro, aí vai do discernimento e a capacidade que cada um tem de poder reconhecer isso. Esse é o projeto da minha essência, esse é o projeto da minha vida agora, e se for, né, aí a gente vai estar menos suscetível a mudar de caminho, né? O que cada vez menos, em função dos estímulos que recebemos diariamente, a gente está conseguindo fazer, né? O tempo inteiro se questionando e mudando de ideia. Não, acho que é isso. Não, mas acho que não é isso. Porque é muito rápido, ainda mais hoje com inteligência artificial, né? Hoje não dá mais para saber se eu estou lendo um texto feito por um humano, né? Uma pessoa, como esse cara produz conteúdo, 4, 5 robôs trabalhando para ele e fazendo, e nós nos alimentamos de informação, questionando
a nossa própria essência, baseado no que máquinas, né, estão colocando na nossa frente, né? Então, pô, diferente essa questão do desenvolvimento de um projeto. Então fica a reflexão aí para você que nos assiste, quem sabe voltar, refletir um pouco e pensar qual é o projeto que é efetivamente o projeto que faz parte da minha essência, aquele projeto que não vale a pena desistir, que vale a pena investir tudo, né? E em negócios é mais difícil, eu acho, mas dá para trazer essa mensagem aí, transpor o caminho que o Everton percorreu nas lutas para a nossa atuação dentro do mundo dos negócios, é isso? Acho que é mais ou menos isso. A gente, como você falou, a gente hoje em dia tem um excesso de estímulos, né? Que atrapalha o nosso discernimento e atrapalha o nosso autoconhecimento também. Então a gente precisa silenciar nossa mente, de repente trocar aí as redes sociais por livros físicos, né? Começar a ter uma conexão maior com a nossa família, né? Com nossos familiares ali que estão perto da gente. Prestar atenção na nossa respiração, né? Ser minimalista nessa parte, né? Porque é muito estímulo. O cérebro humano ele não está preparado para tanto estímulo assim, né? Então a gente acaba meio que deixando de conhecer a nós mesmos, né? Então quando a gente não conhece a nós mesmos, fica mais difícil tomar uma decisão na qual a gente tenha consistência suficiente para fazer as coisas acontecerem, né? Para as coisas acontecerem, não adianta, é consistência, é persistência, é estar lá no dia a dia fazendo acontecer, é estar lá fazendo coisa chata durante os dias, né? Não é aquelas 1000 maravilhas que vendem pra gente, né? Então não tem outro caminho, né? A gente se conhecer e fazer aquilo que é necessário para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Então, para mim, foi assim na parte das lutas, foi assim nos investimentos, foi assim na parte, tá sendo assim na parte de negócios, né? E acho que se torna um estilo de vida, né? Acho que quando você vive dessa forma, não é fácil, mas o retorno ele vem inevitavelmente, né? Sensacional. Everton, como é que o pessoal te acha na internet? Tem site, tem Instagram, como é que o pessoal te acha? Atualmente eu tenho o Everton Teixeira Official, né? Eu falo official porque é oficial com dois Fs, né? Everton Teixeira Official, Instagram, tem o meu blog, né? evertonteixeira.com.br. Eu não estou tão ativo ali no blog, mas ainda está ativo. Substack, né? Everton Teixeira também no Substack. E tem o meu canal no YouTube, que é Influência Limitada, que é também o meu podcast, né? E esse mesmo nome está no Instagram também, Influência Limitada. Certo? Pô, falamos muita coisa hoje, coisas de importante, te agradeço muito. Eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem final, assim. Aquilo que, se dentro dessa hora que nós conversamos aqui, tu pudesse falar uma única coisa, o que tu falaria para quem está nos assistindo? Não desista dos seus sonhos, mas primeiro conheça bem os seus sonhos, saiba se aquilo vale a pena mesmo ou não. Faça o que for necessário para conseguir atingir os seus objetivos. Não deixe que ninguém faça você desistir, porque vai ter bastante gente que vai tentar fazer você desistir. E é isso. Aproveita a caminhada, né? Porque a vida não é só uma oxigiri, como diz meu amigo aqui, né? E é isso, né? Comemorar as pequenas vitórias, as grandes vitórias também, e sempre procurar aprender com aquilo, com qualquer experiência que você obtenha nessa caminhada, seja boa ou seja não tão boa assim. Obrigado, Everton. Só gratidão aí pela tua presença aqui. Obrigado por contribuir e trazer essa mensagem valiosa para nós. Obrigado, pessoal. Não desista dos seus sonhos, não desista da gente aqui. Líderes de Sucesso, uma iniciativa da Fórmula Digital, nosso podcast, toda semana com vários apresentadores, vários temas. Espero te ver na próxima e até lá. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar.
É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.